E vamos falar agora de política. Sobre a sessão da Câmara de ontem, 9 projetos foram aprovados. Dentre eles, o projeto de lei complementar do prefeito Padre Osvaldo, que dispõe sobre a permuta de área pública visando regularização viária em uma área urbana, que foi aprovado, então, por unanimidade. E o projeto de lei complementar também de autoria do Executivo, que trata sobre o imóvel que foi doado e necessita de registro junto ao 2º Cartório de Registros de Imóveis de Catanduva, também aprovado por unanimidade em segunda discussão. Já o projeto de lei de autoria do vereador Pastor Júlio Zanini, que dispõe sobre a criação de medidas de garantia de inclusão e acessibilidade para famílias atípicas em estabelecimentos comerciais de grande circulação em locais públicos da cidade, recebeu pedido de vistas por 10 dias. O pedido foi feito pelas comissões permanentes da Câmara. E ontem, falando nisso, 9 vereadores estiveram reunidos com mães de autistas e também com o promotor Dr. Antônio Bandeira Neto. A reunião aconteceu na Câmara de Catanduva um pouco antes da sessão ordinária. E o projeto de lei, então, do pastor Júlio Zanini será pauta de uma próxima reunião entre os envolvidos. E outro projeto que teve pedido de vistas foi de autoria do Executivo, o projeto de lei que autoriza a Prefeitura, através da SAEC, receber efluentes de categoria industrial de outros municípios na estação de tratamento de esgoto. O pedido foi feito pelos vereadores das comissões da Câmara. E após a sessão ordinária, os vereadores estiveram reunidos em uma sessão extraordinária, a 7ª sessão extra do ano. E foi aprovado, então, por unanimidade, o projeto de lei complementar do prefeito que cria unidades administrativas na estrutura da administração pública direta. O documento faz uma reestruturação em setores da Prefeitura de Catanduva, adequando departamentos e setores. E o objetivo, segundo a Prefeitura, é realizar uma modernização na estrutura organizacional para melhor atender, sem aumentar despesas para o Executivo. O vereador Gleison Begalho utilizou a tribuna para discutir o projeto. Vamos acompanhar. Presidente, é importante frisar e destacar que a estrutura da Prefeitura, de qualquer órgão público, sempre é necessário fazer readequações, é necessário fazer atualizações, modernizações, principalmente, para que nós possamos sempre trazer um setor público, uma prefeitura, no caso específico, ajustada, adaptada, adequada aos novos tempos, às novas realidades. Vivemos um período de grandes transformações. Aliás, falando em transformações, vivemos uma fase das inteligências artificiais. Eu que sou formado na área de tecnologia, posso dizer que nós vamos ver uma transformação num curto espaço de tempo. Eu acho que nos próximos 10 anos, se nós olharmos para frente, para 10 anos à frente, nós dificilmente vamos reconhecer o que estamos vivendo hoje, tamanhas transformações que essas inteligências vão proporcionar na nossa sociedade. Nós não podemos ficar para trás dessas inovações, dessas novas tecnologias. E o setor público, que muitas vezes é moroso, é demorado as transformações, nós precisamos estar atentos e preparados para que essas alterações, essas mudanças alcancem de fato as transformações e a vida das pessoas, dos contribuintes, que de fato fazem, já foi citado aqui pelo David, a duras penas, uma carga tributária altíssima. Precisamos fazer com que esses impostos, essa carga tributária alcance de fato a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas para melhor. O problema é tão grande que o problema maior não é nem a carga tributária. Ainda se nós víssemos o retorno dessa carga tributária na vida das pessoas, a gente até que daria por satisfeito, se nós víssemos que os impostos de fato chegam na vida de cada um de nós. O problema é que muitas vezes a gente não consegue visualizar, e aí acaba as bitributações, tritributações, se é que existe, e isso acaba fazendo com que o poder de compra do contribuinte fique praticamente zerado. Bom, mas vamos falar aqui da nossa reestruturação.
O projeto de hoje ele vem para mudar o esqueleto da estrutura organizacional da prefeitura. Eu confesso que, a priori, eu não via com bons olhos, mas nós nos reunimos, vimos que essas mudanças, elas vêm para fazer um ajuste na estrutura organizacional do município, e ela diretamente não diz respeito às alterações e ao aumento do número de servidores. Na verdade, é uma reestruturação de setores, de segmentos, fazendo com que nós tenhamos uma estrutura organizacional mais preparada para as mudanças que o cotidiano, como eu disse anteriormente, como a vida de um setor de transformação da sociedade merece. Então eu vejo agora mais atento, acho importante a gente passar por essas adequações, por essas reestruturações, e que nós possamos, sem comprometer o aumento das despesas, sem aumentar o quadro de funcionários, sem inchar a máquina pública, possamos de fato fazer com que nós tenhamos uma prefeitura mais organizada, mais preparada para essas transformações que nós tanto precisamos. Eu tenho certeza que virão novos projetos que vão reestruturar e sim organizar os cargos. Esperamos que nós mantenhamos um quadro enxuto, que atenda a necessidade da população, para que nós possamos de fato dar uma resposta efetiva a essa tão necessária, esse retorno tão necessário para a vida dos nossos contribuintes. E o vereador David Roger também falou sobre o projeto e afirmou que não acarretará um aumento aí de novos cargos ao executivo. Como bem disse o nobre vereador Gleison, as estruturas administrativas precisam passar por reformas. Isso é inevitável. Por exemplo, nós passamos esses dias atrás por uma reestruturação da SAEC de cargos que deixaram de existir. Por exemplo, hoje ninguém mais faz datilografia ou compra uma máquina de escrever, mas talvez há 10, 20 anos isso era comum. E esses cargos precisam ser substituídos por novas tecnologias, novas pessoas, novos colaboradores que trabalham e se adequaram para tecnologias novas. Porém, como disse no meu depoimento no Pinga Fogo, eu tenho uma preocupação grande, e é uma preocupação do meu partido, em nós tratarmos o dinheiro e a administração pública com austeridade. Fazer mais com menos. Cuidar do básico e do essencial, bem cuidado. Focar em saúde, educação e segurança. E o resto deixar que cada um defina ou invista naquilo que é melhor. Com essa preocupação no projeto, reforço as palavras do vereador Gleison, que não haverá aumento de custos. E eu quero aqui fazer a leitura de uma declaração do ordenador de despesa que está anexo no projeto. Quero ler para vocês, diz assim: declaro nos termos da lei que o projeto de lei que cria unidades administrativas na estrutura da administração pública direta, mediante alteração da lei complementar número 1043, de 31 de agosto de 2022, e determina outras providências, não acarretará aumento de despesas para a Prefeitura Municipal de Catanduva, uma vez que a criação corresponde às unidades administrativas de Departamento de Bem-Estar Animal, Departamento de Serviços Elétricos e Iluminação Pública, Departamento de Promoções Esportivas, Lazer e Recreação e Coordenadoria de Controle de Dados. Declaramos que o projeto de lei complementar não cria cargos no quadro geral de servidores efetivos, bem como não cria cargos em comissão ou funções de confiança, apenas designa a nomenclatura do comando da unidade. Eu já espero, senhor presidente, que o PLC 011 que virá, cumprindo essa reestruturação, que ele seja muito bem elaborado para que realmente não crie mais custos, para que a administração pública ela seja ajustada
realocado os servidores, os comissionados, para que nós possamos ter um maior controle, uma maior eficiência no serviço prestado à população, porém com austeridade, para que seja muito bem pensado essa situação. Então, a orientação nossa é quanto à aprovação do projeto, e a parcialidade da aprovação diz a um respeito de um artigo que acaba tirando um pouco da autonomia do executivo municipal, do prefeito municipal, para indicar ou para tirar os cargos que ele deseja. Lembrando que nós elegemos um prefeito, né? Então eu acho que a autoridade máxima de colocar ou eleger a sua equipe tem que ser do prefeito municipal, assim como ele ser cobrado pelo trabalho do secretariado e das pessoas que respondem para cada departamento que foi instituído. Vi várias ligações, eu não tinha vindo o projeto e cada um fala de uma maneira, né? Esse projeto é apenas uma questão estrutural e administrativa. E a secretaria determinou, né, o seu prefeito e a secretaria determina, mas é o ajuste, não cria cargos e nem despesa, né? Num futuro virá um novo projeto aí. Por isso que eu fui favorável. É só por questão de responder para algumas pessoas aí.